Oi pessoal, hoje a gente vai realizar um corte da Maria Helena, um corte bem solicitado essa época do ano, por conta da praticidade, da temperatura daqui, a gente sabe o quanto é mais fácil, mesmo curto, dar uma leve secada, principalmente na parte frontal e parietal. Então ela tem um cabelo fino, tem aqui uma altura de tom bem clara, porém ela já tem reflexos, luzezinhas e um fundo de coloração. Então é um cabelo que a gente vai trabalhar na navalhete com todo cuidado, na diagonal e sempre usando algum protetor, algum tipo de condicionador sem enxágue para facilitar o nosso serviço, não só na navalhete como também na tesoura fio navalha, tá bom? O pré-corte vai ser todo realizado na laser para depois a gente fazer as texturizações e assinar o corte de forma pontual e que você fideliza a sua cliente, tá bom? Então vamos lá. Normalmente os cabelos mais curtos eu tenho o hábito de dividir meio de sobrancelha, você por trás da cliente você consegue determinar aonde tá aqui, ó, para fazer exatamente essa região que algumas academias chamam de coroa, eu chamo de top frontal. Ele fica praticamente um retângulo, tá? E aqui a gente acaba fazendo essa desconexão porque ele é uma região, é um painel extremamente importante onde toda a parte, no dia a dia, no corre-corre da cliente, ela consegue dar um jeitinho, né, uma secada de uma forma mais fácil e que fique funcional para a rotina dela. A parte da fronte, vocês observam que ainda que seco, eu umedeci, ela já chegou de cabelo lavado, mas eu dei uma umedecida para a gente observar a textura, porque a espessura do fio é fina, a densidade é média, só que é um cabelo que ele tem uma certa ondulação. Então, por mais que a cliente tenha o hábito de dar uma secadinha ou não, a gente tem que observar como é que fica essa textura da nascente alta. Relembrando que nascente alta é toda a região que o cabelo nasce. Então, ela pode ter uma testinha menorzinha ou uma testa mais alargada, aonde tem todos os fiozinhos novos, pavilhão auricular, nuca inferior, testa e parietal, são as regiões onde os cabelos são mais finos e normalmente tem uma textura totalmente diferenciada da parietal, do top frontal e da parte occipital da cabeça, tá bom? Então aqui eu já fiz. Quem me conhece sabe que eu não tenho o hábito de ficar prendendo com 368 prisilinhas, tá? Fiz aqui uma desconexão bem na vertical, ó, observa. Existem cortes que a gente faz na diagonal. No caso dela, como é um cabelo curtinho e ela não quer a máquina, a gente preserva numa linha na vertical e o mesmo do lado oposto. Mais uma vez, ó, aqui a mesma coisa. Eu evitei de fazer a umectação dos fios para eu sentir como a cliente ela tem a textura e como que é esse caimento, tá? De forma natural. Mesmo que ela tenha a descoloração bem clara aqui, ó, a gente observa que é um cabelo que é fino, tem um grau de porosidade leve e quando a gente for fazer o acabamento da nuca inferior, evitar de texturizar demais com a navalha para não deixar o fio mais fino ainda. Então eu vou dividir, propositalmente eu vou fazer uma desconexão no zigue-zague, para a gente ter uma irregularidade maior e a cliente se sentir com um acabamento mais moderno. Agora sim, eu vou dar uma umedecida e essa umedecida é produto que você tem aí, de alguma empresa que você é parceira, que você gosta, para fazer a texturização dos fios condicionados, tá? Linha vertical, para fazer o pré-corte. Posicionamento e pinçamento dos dedos paralelos, corta reto e para quem gosta da linguagem de geometria, 90 graus. Então você já observa que ele cai repicadinho. Pega o vizinho, vem ao lado, mexe a guia posicionada, a mesma coisa. Tatiana, posso fazer assim? Pode. Se você gosta de cortar com os dedinhos para o chão, a mesma coisa. Você vai posicionar dedo paralelo, pinçamento paralelo e corta. Quanto de comprimento? Pela foto que ela me trouxe, vocês vão ver aí no vídeo, é um cabelo pix mesmo, bem curtinho. Só que sempre eu preservo o comprimento e acabo fazendo o pré-corte de uma forma um pouco mais alongada. Para quando eu texturizar, eu tenho um acabamento para trabalhar e lapidar os fios, tá? Então esses fios mais compridos, evitem de vir aqui naquela ansiedade de já limpar, tá bom? Vamos lá, relembrando, quem é aluno já sabe. Nuca inferior são dois dedos da nascente. Nuca superior é no máximo meio do pavilhão da orelha. E tudo que está acima dessa metade do pavilhão chama-se região posterior da cabeça, hein, gente? Não é nuca.
Isso que é o grande diferencial. O que faz a cliente ter um cabelo curto, bem cortado, que chama atenção e que vira o teu cartão de visita, são esses detalhes. O que é nuca inferior, o que é nuca alta, tá? E aqui sim, a gente já tem que vir novamente numa linha vertical, só que o ângulo é 45. O que significa 45? Ou dedo para a rua, aqui fica maior e aqui menor, ou seja, quando cai, ele cai levemente arredondado, tá? Que faz a leitura natural de uma cabeça, né? A calota craniana ou a região occipital, ela tem uma curvatura natural. Para isso a importância da gente conversar com a cliente, porque cada um tem um formato de cabeça e entra na aula de visagismo também, tá bom? Observa, muito importante, a parte inferior eu não mexo, eu tenho de guia em relação ao comprimento, mas você não corta ela agora, senão você vai pegar o comprimento da inferior que você não quer mais. E assim vai até chegar na região do vértex ou top de nuca, que é essa inicial da curvatura posterior da cabeça, tá? É legal sempre a gente observar a textura. Propositalmente eu não molhei para vocês enxergarem qual é o tipo de cabelo. É um cabelo, inclusive, Maria Helena, se você não usar secador, sabe, no dia a dia vai trabalhar, se você passar um beach hair, aqueles aguinha salinizada, ele fica um corte bonitinho também, tá? Se você não quiser manter escovado, que eu sei que às vezes dá trabalho. Claro que fica outro fio, né? A lapidação, a textura do fio quando escovado, ele fica até mais... O loiro, né? Dá outro brilho, né? As luzezinhas ficam com outra reflexão de cor. Mas eu sei, aqui em Santos principalmente, que a cidade é úmida, nem todo dia você vai estar afim de ficar batendo secador, né? A mesma angulação, tá? Vocês viram que agora eu posicionei meu dedo propositalmente pro chão, mas o resultado, ó, para quem gosta de trabalhar com os dedos para cima, é o mesmo. Ou seja, o que é 45 graus? Várias academias chamam. É a metade do ângulo de 90, aonde a região superior fica menor que a inferior. Então é a mesma coisa que eu acabei de fazer. Só que eu propositalmente estou fazendo o lado direito com os dedos para cima e aqui eu vou fazer para você que prefere os dedos para baixo. Ó. Eu costumo dizer em aula, nossa, quase que todo dia, principalmente lá no presencial. O que você tem que ter é intimidade com os fios. Eu falo lá brincando porque se você ficar fazendo e penteando e lapidando, nenhum cabelo é assim. Você tem que sentir a textura, bagunça, volta e vem. Ó, o próprio cabelo sem escovar já começa a ter a leitura do corte que você tá fazendo, tá? De novo. Então, olha que legal. Da metade para a esquerda, eu fiz com os dedos elevados ao teto, pontas dos dedos para o teto e angulei para a rua. E aqui eu fiz o inverso, tá? Mas a nomenclatura de ângulo é o mesmo, são 45 graus numa linha vertical. Parte superior maior e inferior menor. Tudo bem por aqui, ó. Já tá tendo um acabamento mais ou menos bem similar do que ela me mostrou na foto. E aqui, muita gente já se perde e vai direto para as orelhas, aquela ansiedade de ver o cabelo curtinho que a cliente pediu. Então segura, né, muita calma, que essa região é tão importante quanto as orelhas, porque se a gente aqui sem querer observar, ó, já tem um fio mais curto, com um grau de porosidade natural, porque toda a região mais exposta são as mais vulneráveis, e a gente tem uma textura de fios, ó, com menos brilho, um grau de porosidade, uma textura diferenciada. Então aqui, por mais que eu queira molhar já para sentir o fio, eu tenho que sentir que ângulo que seria mais adequado. Ó, observa que ele já tem uma caída praticamente no mesmo corte que eu gostaria. Então eu vou agora sim molhar. Só que ao invés de eu fazer a mão a 45 e a mecha reta para você, no caso, né, aqui ó, eu vou elevar. O que é elevar? Eu vou mexer em graduação da mecha em relação à calota. Além do meu dedo estar a 45, a mecha vai estar a 135. E aí, para quem é meta, que é do curso online, Métodos de Ensino Tatiana Arical, o que eu falo?
Puxa a mecha de forma reta para o seu peito, eleva o máximo que você puder para o teto e o dedo é 45. Aí agora sim você corta. Para que isso? Para que o cabelo percorra um comprimento significativo, ele cortou repicando. Mais uma vez. Eleva, porém antes posiciona para você firme e o dedo é 45. Por que que eu não gosto desse posicionamento, mas respeito quem gosta? Porque eu fico muito elevado o ombro e isso no final do dia pode machucar. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. Venho aqui, as pontas dos meus dedos estão lá pro teto, ó. É o hábito que eu gosto de trabalhar, mas o outro não está errado, tá, gente? E o mesmo acontece aqui. Percebam que eu não tô trazendo para cá, eu tô trazendo para lateral da cabeça da cliente, para tirar mais comprimento, propositalmente. Se eu fizesse isso, que chama de mecha móvel, quando cai, cai biquinho. Ela não quer Chanel de bico, tá? Quando chega na região do pavilhão auricular, o que a gente observa? O corte que ela me mostrou é bem curtinho, inclusive com a orelha descoberta. O que a gente tem que observar? Não só o tamanho, como a proeminência do pavilhão e o mais importante, como que é essa textura aqui, gente, ó. Como que esse cabelinho se comporta quando ele tá seco, né? Ele dá uma leve ondulada e a gente tem a textura do cabelo descolorido que eu acabei de falar pra vocês. Então, como eu dividi na vertical, o que a gente observa? Que aqui é momento de eu fazer o contact point, que é dar uma batidinha sutil, ou vem com a tesourinha e bate, para eu sentir o quanto esse cabelo tem de caída natural quando ela não seca sozinho, não passa chapinha, não passa pomada. Porque esse fio no dia a dia, ele vai encolher, ele tem que percorrer aqui, a nascente dele, ele vai o quê? Dar uma paradinha, porque ele vai percorrer esse distanciamento do pavilhão. Isso é muito importante, inclusive, para o corte Chanel, que não é o corte que a gente está fazendo aqui. Então vem... Já senti, já fiz o contact point, vou posicionar novamente os dedos a 45 graus. Para quem gosta, eu sei que muita gente trabalha dessa forma e não está errada, tá? Mas a parte frontal aqui, ó, da costeleta, a gente não mexe, tá? Eu tô aqui, ó, na primeira mecha, logo no início do pavilhão da orelha. O que eu tenho aqui? Cabelos novamente, todos os fios superiores maiores que os inferiores e depois aqui, quando eu fizer a costeleta, pro fim, eu venho e faço a lapidação, tá? Sem medo, dobra as orelhinhas da cliente, isso não dói. Aluno tem receio de achar que isso machuca, tá? Não machuca. Aqui, olha que engraçado, já tá secando, deixei para vocês observarem. Toda cliente se enxerga, óbvio, pela frente, não pela nuca. E esse cabelo aqui é um cabelo que ele é ondulado, ainda tá descolorido. O que eu evito fazer? Texturizar com a fio navalha e a navalete. Então eu venho, trago ele posicionado, perceba que eu não tô molhando, tá? Elevo o máximo que eu conseguir lá pro teto, que chama 135 graus, e corto. Dedo reto, não estou posicionando a 45, porque ele já cai, olha que bonitinho, mesmo seco, repicado como se fosse desfiado. Agora sim, eu conhecendo o caimento, aí agora eu posso molhar. Isso é muito importante, são detalhes que muitas pessoas esquecem de explicar para vocês e é o que faz o diferencial no acabamento do corte. Agora sim, eu venho, o cabelo já tá um pouco mais molhadinho, com uma textura diferenciada, elevo novamente pro teto, dedos retos e corto. A costeleta, ó, é o charme aqui, ó. Depois eu corto, tá? Como a nuca, deixa para fazer a lapidação no final. O mesmo eu vou fazer na parietal e costeleta direita. Ó lá. 45 graus. Aí, quando chega aqui, que eu falo que é a cereja do bolo, elevo, dedos retos, não mais a 45 e corto. Ou seja, eu já tenho o cabelo quase que o efeito que eu quero sem ter passado a fio navalha. Agora eu senti a textura, eu venho e molho novamente.
Ó, mais uma vez, sem medo, dobra a orelhinha para depois fazer a lapidação, tá bom? Top frontal. Tem várias opções de vocês fazerem aqui. Se vocês quiserem cortar tudo de uma vez com a mecha guia lateral e mecha guia posterior, é uma situação. Vem todo reto e corta. Agora, como ela quer um franjão e o cabelo ele é bem desconectado, o que eu posiciono? Top, não pro teto, pra fronte. O que vai acontecer? Daqui vai ficar curto e vai ficar um tupetão mais alongado. Sem medo, corta. Corta. Ou seja, retomando aqui, eu posicionei a mecha para frente, sentido nariz. Para quando cair, essa parte posterior é curta, a do meio média e a frente alongada. O pré-corte está feito. O que eu tenho que fazer agora? União da zona. O que é a união da zona? Ou lapidação e limpeza dos fios. Centralizo. Pego região lateral com a região frontal, o bico que fica aqui, que é um triângulo, eu arredondo. A mesma coisa, ó, dá pra ver? Percebam, não tô mexendo a mecha, estou elevando o sentido, o formato da semicircunferência que toda a calota craniana faz. A franja eu deixo. E o mesmo eu faço da região esquerda. Painel lateral esquerdo, uno com a fronte e esse triângulozinho, que é um bico que fica, eu tenho que retirar. Porque fica perdido, ó, o comprimento, ó. Se você observar, os meus dedos aqui e meus dedos aqui estão fazendo uma semicircunferência. Agora sim a gente vai fazer a lapidação dos fios. O pré-corte está feito. Agora a gente vai fazer todo o acabamento da orelha, da nuca, da franja, tá? Se você perguntar para mim, Tata, e a franja ficou muito comprida? Sim, mas agora que a gente vai sentir como o cabelo vai se comportar para a gente tirar o comprimento e fazer a lapidação, principalmente atrás da orelha e na nuca, tá bom? Agora, com o cabelo seco, finalizado, foi uma secagem, não foi uma escova, só pra gente observar a caída. Perceba que propositalmente a gente deixa os fios bem alongados pra gente observar se tem como texturizar com a navalhete ou não. O que a gente observou aqui, ó? Tanto aqui na frente, que são os cabelinhos mais ressecadinhos que a gente tem, que são os novinhos, mas a gente tem descoloração, quanto a nuca. Por mais que ela queira um cabelo mais batidinho, todo desconectado, é um fio que, se eu mantiver todo desfiado, muito fino, muito leve, muito desconectado na navalhete, ele no dia a dia vai encolher e vai dar uma sensação de cabelo mais poroso, além do que já tem de descoloração, tá bom? Então a gente vai fazer a texturização ou com a dentada ou com a tesoura fio navalha, diferente da navalhete. Perceba como a gente tem, assim, um croquis, a gente faz todo um estudo, mas a gente observa, ó, só de observar. Se eu pegar aqui a navalhete e texturizar o cabelo dela, não fica feio. Só que aonde tem os loiros, eu sei que no dia a dia isso vai dificultar. Fica aquele cabelo como se fosse arrepiado. Tá bonito, fica lindo aqui. Mas no dia a dia eu sei que vai dar um grau de porosidade aumentado. Então, qual é a intenção? Vim em toda a região que eu tenho que texturizar, eu venho com a ponta da tesoura fio navalha e texturizo leve, ó, sem rasgar, sem desfiar, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, é sentindo e pondo a mão, ó, aonde eu vejo que tá mais gordinho, mais denso, e ó, entra, solta, entra. Como é uma tesoura fio navalha, você consegue fazer a texturização, tá bom? Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que aqui não dói? Deita a orelhinha, dobra o pavilhão auricular da cliente, sempre penteia pra frente. E aí você vem, ó,
por trás das orelhas e faz a lapidação dos fios. Novamente, deita a orelhinha e vem direto. O que é 0 grau? É a tesoura direto no corpo do cliente. Tatiana, eu tenho medo. Então vem, posiciona o pente e aí você tem como se fosse uma segurança. O próprio pente antes da pele da cliente. Também é uma opção, tá bom? Mesmo eu faço do outro lado, ó. Venho, dobro a orelhinha dela sem medo. E aí sim, ó. Faço a curvatura lateral todinha do pavilhão. E aqui, mais uma vez, texturizando aonde tá mais cheinho. Põe, rasga, põe, rasga. Observem que a texturização ela pode ser feita na vertical como na horizontal. Você posiciona o dedo reto e ó, texturiza por baixo, principalmente porque a parte superior de qualquer região da cabeça é a mais exposta. Sendo mais exposta, o padrão de porosidade aumentar, tá bom? Penteia sempre contra a nascente, se ela usa esquerdo, põe no direito, se ela usa pro direito, põe pro esquerdo. E se ela usa dos dois lados, você pode pôr todo ele pra frente e sente a caída do fio, ó. Dedinho por dentro, ó, sempre por dentro. Vem o dedo por dentro, posiciona, dedo por dentro e posiciona. E você por trás da cliente, você tem a dimensão das duas laterais, tanto costeleta quanto aqui, ó, em cima da orelha, ó. Eu costumo dizer isso para os alunos, ó, coloca o dedinho por dentro e sente o fio. Ah, professora, mas ele vai usar para trás. A cliente gosta do cabelo para trás, mesmo assim, posiciona para frente. E se ela usasse para frente, nada também de não pôr para trás, porque a contranascente é onde aparece o que você tem que retirar de comprimento e texturizar mais. Lembra que eu falei no começo da aula, intimidade com os fios? É isso. Ó, eu sinto, ó, que aqui em cima dá pra tirar texturizando, mas não tirar comprimento. Então vem, faz o losango, que é muito conhecido, e só dá uma repicadinha de leve aqui, ó. A mesma técnica, coloca a tesoura, solta, coloca a tesoura, solta, coloca a tesoura, solta, tá? É entrar e deslizar, por isso tem que ser uma tesoura fio navalha. Se fosse um cabelo grosso, escuro, com uma textura sem descoloração, poderia facilmente vir na diagonal com ele úmido e texturizaria com a navalhete, tá bom? Por isso a importância do diagnóstico do fio. Diagnóstico do fio não é somente química, reflexo, progressiva, coloração. Diagnóstico do fio também é para escolha de ferramenta para o corte. Haviam me perguntado a respeito da dentada, tá? Existe um mito muito grande. A dentada, toda vez eu falo, quanto mais alargada a distância entre os dentes, menos marcado o cabelo fica. O pessoal tem o hábito de falar mal da tesoura dentada, porque usa aquela tradicional para tirar degrau de cabelo masculino no cabelo feminino. Aí sim, né, gente? Aí faz estrago. Na verdade, não é a ferramenta que é ruim, é o cabeleireiro que não estudou e aí fala mal da ferramenta. Assim como a navalha, a navalhete. Muita gente tem medo de navalha e navalhete, mas não é porque o cabelo não ajudou e a ferramenta é ruim, é o uso inadequado. Cinto, aonde tem fio para texturizar, venho devagarzinho e ó, já dá outra caída, ó. Sempre na diagonal, tá? Senão o cabelo fica marcado. O que é diagonal, Tatiana? Dedo sendo posicionado na diagonal e tesoura paralela ao posicionamento do teu dedo.
Ó que legal aqui na nuca, ó. Mesmo na nuca, onde eu acho que precisa dar uma texturizada e eu não posso usar navalhete, a gente pode vir e dar umas batidinhas com a dentada sem desfiar, tá? Agora eu vou fazer o acabamento inferior e o corte tá feito. Atendendo a pedidos, ó, aonde não tem grau de porosidade, eu vou mostrar para vocês o que seria o uso da navalhete, tá? Porque eu sei que tem gente que tem dúvida. Então eu tô aqui, ó, como é uma aula, né, uma apresentação, eu tô pegando as mechas que não são descoloridas e texturizando na navalhete. Posicionamento de dedos também na diagonal, ó. Evitar, tá? O lugar onde o cabelo é mais escuro e que tem mais saúde, ó. Tô querendo só mostrar pra vocês que é possível, ó, mesmo o cabelo sendo fino. Olha que textura linda. Bom?